Salve galãs e galoas! Não que eu me importe com quem é indicado à Academia Brasileira de Letras. Para ser sincero, como diria Humberto Gessinger, quando a entidade é presidida por uma figura como Merdal Pereira, ela nem pode ser tão levada a sério assim, né? Mesmo que tenha contado com um discurso memorável de Machado de Assis em sua fundação. Vamos passar agora o discurso inteiro de Machado. Não, brincadeira. Mas são águas passadas, né? Isso ocorreu quando o Sarney, outro imortal, ainda jogava bolinha de gude nas ruas de Santo Antônio de Balsas e cursava o segundo ano do ensino fundamental. Ou seja, faz tempo pra cacete. A ABL atual é um grupo de notáveis. Alguns estão ali por merecimento e são inquestionáveis, como Ignácio de Loyola Brandão, Gilberto Gil e Antônio Cícero, irmão de Marina Lima, para quem ele compôs hits como Fugaz e Pra Começar, né? Maravilhosa Marina Lima. Outros estão lá por puro lobby e compadre, como o FHC, o próprio Merdal, e o Sarney, né, que é mais conhecido pelo livro Marimbondos de Fogo, que ninguém leu, mas todo mundo odeia, e eu até consigo entender os motivos. Sendo assim, já ficou claro que para ser indicado e ocupar uma das cadeiras de imortal, ninguém precisa ter publicado uma obra de literatura digna do Nobel e nem sequer ter levado um jabuti. E por isso, nada mais justo que Maurício de Souza esteja pleiteando uma vaga por lá agora, aos 87 anos. O pai da Turma da Mônica é considerado o criador de uma obra que auxilia nos primeiros passos de alfabetização das crianças brasileiras desde os anos 60. Isso é uma verdade irrefutável. Como também é verdade que a Turma da Mônica facilitou o meu primeiro contato com miojo carregado com tempero sabor acidente nuclear e nuggets com pedaços de frango de procedência questionável, como sobrecu e o pescoço. Mas ter licenciado os personagens dos seus gibis em todos os produtos imagináveis não é algo que desabone Maurício. Negócios são negócios. Isso não apaga o impacto cultural que a existência desse sábio homem que trocou o jornalismo pelos quadrinhos antes de ser um falido de 40 anos como eu pode e deveria conquistar uma cadeira na ABL. O que não é fácil. Hoje o principal adversário de Maurício é o filólogo Ricardo Cavalieri, que goza de enorme reputação ali na ABL. Mas o problema é o outro personagem com quem ele concorre à vaga. Trata-se do ilustre desconhecido James Ackle, que para chamar a atenção da opinião pública, deu uma entrevista à Veja, alegando que quadrinhos não devem ser considerados literatura e que a indicação de Maurício seria inapropriada. Ele vai além e conta que também acessou os quadrinhos da Turma da Mônica no início da alfabetização. Mas passada essa fase, ele recorreu para o que realmente importa, que são os livros. Com essa arrogância e prepotência, eu fui pesquisar, né? Quem é afinal James Ackle, para se sentir tão seguro e superior ao Maurício? Pensei que nunca tinha ouvido falar da figura por ser um completo ignorante, o que eu até sou, mas ele passou despercebido no meu radar por outro motivo. E esse motivo seria o suficiente para desbancá-lo da ABL. James Ackle passa longe de ser um notável e nem escritor celebrado chega a ser. Na infância, teve sua fase Yuji Tamashiro e foi apresentador mirim da Globo, Record e da TV Excelsior nos anos 60. Já na fase adulta, virou jornalista e chegou a arriscar atuações como diretor de teatro nas peças República das Calcinhas, protagonizada por ninguém menos que Andressa Urach, e Democracia Sem Vergonha, que ele mesmo resolveu protagonizar, pois claro, o país deveria conhecer seu enorme talento e ego. Pelos nomes das peças, ninguém precisa assistir para saber que devem ser um compilado de clichês moralistas sobre política. O próprio James explicou que Democracia Sem Vergonha era uma tentativa de mostrar os bastidores da política sem ser partidário, o que, como sabemos, é uma impossibilidade, né? A pessoa pode jurar que consegue, mas não existe a menor chance de se despir completamente de ideologia para falar de política. Mas eu estaria sendo injusto aqui se não mostrasse que James também lançou um livro. É verdade, ele é escritor mesmo, de um único título, e para ser honesto, nem o próprio James deve acreditar de verdade
verdade que esse livro é digno de uma Academia Brasileira de Letras, né? No máximo, poderia alçá-lo a comentarista estrelado do Trivago. Eu vou explicar por quê. O cara aí lançou o obscuro Marketing Hoteleiro com Experiências, cuja capa traz o título escrito em Comic Sans, o que num país sério deveria ser considerado crime inafiançável. Sim, meus camaradas. O sujeito que acredita que o criador da Turma da Mônica não tem nada a acrescentar à Academia Brasileira de Letras teve seu isolado momento como escritor, publicando um livro sobre marketing hoteleiro. Nessas aí, agora eu também vou tentar me candidatar, já que eu tenho um livro sobre empreendedorismo e rock, né? Como o rock pode ajudar você a aprender. Se você não conhece, não precisa conhecer, não. O que é mais um caso da admirável autoestima do homem branco, rico, calvo, de óculos, que se julga inteligentão. James não consegue emplacar um manacão em consultório de dentista e muito menos fazer com que maçã se transforme em uma fruta ligada à sua obra. Mas está convicto que é merecedor do posto de imortal. Não fode, irmão. Gibi, ou quadrinhos, como eu prefiro chamar, pode não ser livro, mas cumpre função importante na formação de leitores. E também na formação de adultos. Tem obras maravilhosas. Vai lá na Loja Monstra do meu amigo Gui, ó, tô fazendo um jabá de graça pra você, hein? Que é muito bom. Tem quadrinhos maravilhosos. Fora isso, Maurício é um sujeito notável. O que o James, apesar de ter resvalado tantas vezes na subfama, não é. A Turma da Mônica é sim parte do processo de alfabetização da criançada até hoje e só vai negar quem estava fora do Brasil nos últimos 100 anos. E não se restringe a isso não. No YouTube, o canal da Turma da Mônica é um sucesso absoluto. Nos cinemas, a Turma da Mônica também entregou 2 filmes infanto-juvenis de altíssimo nível. Fui assistir com meu filho e adorei. Sempre que vai à Bienal, o Maurício é o autor mais tietado. E quem o conheceu, como eu conheci em diversas entrevistas, sabe que estamos falando também de um ser humano fantástico que abre espaço na sua agenda para receber jornalistas de veículos de todos os tamanhos e alcance, sem distinção ou preconceito. Eu vivi isso quando escrevia para jornal de bairro e pro meu fanzine. Ninguém me contou, tá? É claro que se não rolar pro Maurício, a BL tá tranquilo. Ele até nem merece compartilhar do mesmo espaço que o Sarney e o Merval Pereira. Se você gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso canal, quer que a Galãs Feios prospere e continue aí a atacar os golpes todos, tá aqui no nosso primeiro comentário os nossos apoios, tá? Tem o Apoia-se, tem a nossa conta corrente, nosso PayPal e tudo mais. Dá uma olhada aqui, tá? Nosso Pix também tá lá. Nosso Seja Membro aqui no YouTube. Também é muito importante você colaborar com a gente. Depois não chora que acabou, hein? Você também pode nos seguir nas outras redes sociais, o TikTok voltou e tem também o Twitter, o Facebook e o Instagram. Se você é um desses que considera quadrinhos como uma coisa menor e não literatura, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.